Olá, continuando o nosso estudo sobre as cartas de Paulo, né? Nós continuamos o estudo de Romanos. Eu estou usando aqui, estou fazendo a leitura da Bíblia de Jerusalém, da tradução, né? Que é a Bíblia de Jerusalém, bastante usada no movimento espírita, por vários motivos, mas um deles é que tem muitas notas, né? E por ter bastante notas, a gente consegue entrar melhor no texto. Claro, sugiro assim que a gente faça uma leitura corrida, depois, voltando, a gente vai relendo e relendo as notas para ter uma fluidez e a gente ir se familiarizando com o texto. Bom, a organização dos versículos também em pequenos capítulos, né, nomeados. Então, esse que eu vou trabalhar com vocês hoje se chama Ação de Graças e Oração. Depois daquela apresentação, né, de Paulo da semana passada, agora a gente vai ouvir o que ele tem para dizer, né, como é que ele começa essa longa carta. Em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vós, porque vossa fé é celebrada em todo o mundo. Porque vejam bem, né, na capital do paganismo tem um grupo cristão, né, e é um grupo cristão formado por judeus e não judeus, chamados gentios, né. Então é muito admirável, né, esse conjunto de pessoas que estão ali trabalhando juntos, né, contra um poder que a gente vai sabe, né, que vai perseguir cruelmente essas pessoas. Né. E ele continua, Deus é testemunha a quem presta um culto espiritual, é aqueles parênteses que Paulo faz. Né? Falou de Deus, aí ele já faz um parênteses colocando o conteúdo do pensamento dele sobre Deus, a quem presta um culto espiritual, anunciando o evangelho de seu Filho, de como me lembro de vós. E peço continuamente em minhas orações que de algum modo, com o beneplácito de Deus, se me apresente uma oportunidade de ter convosco. Ele tem muita vontade de ir para Roma. Realmente desejo muito ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual que vos possa confirmar. Ou melhor, para vos confortar convosco, para nos confortar convosco pela fé que nos é comum, a vós e a mim. Então ele diz, eu tenho muita vontade de ir para Roma, para oferecer alguma coisa para vocês espiritualmente, mas ou outra coisa, né? Para me alimentar dessa fé de vocês, que é a nossa fé. Então, Paulo sabe, sem falsa humildade, que ele tem algo para oferecer, e aqui a gente tem, né, uma primeira lição do estudo de hoje. A gente sempre tem algo espiritual a oferecer quando a gente está, apesar de todos os nossos limites, apesar de todas as nossas pequenezas, se a gente estiver buscando a conexão com Deus, a gente sempre tem algo a oferecer para quem também está, né, se conectando. E ele diz, e não escondo, irmãos, que muitas vezes me propus ir ter convosco, a gente sabe isso também por Paulo e Estevão, né? E fui impedido até agora, para colher algum fruto também entre vós, como entre as outras nações. Né? Paulo lembrando que ele veio, que a missão dele é levar o evangelho para todo mundo. E aqui tem uma frase, a próxima frase que eu vou ler, que é uma frase mais famosa dessas frases todas até agora, e que tem muita coisa para a gente pensar. Pois eu me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Quando a gente olha para a trajetória de Paulo, né, realmente ele errou por um grande tempo, né, foi responsável por perseguições, mortes, né, enfim. Mas depois ele se converteu, vivenciou grandes sacrifícios, grandes torturas, sacrificou a si mesmo e foi se transformando dia após dia. Nada foi rápido, assim, de um minuto para o outro, mágico. Né? Não é isso, é um longo trabalho. E nesse trabalho, Paulo poderia ter se perdido, como muitas vezes a gente se perde, na culpa. Que é importante num determinado momento, né, para o remorso nos fazer levantar e ver novos horizontes, mas a culpa também nos estaciona, nos faz perder tempo. E Paulo não estaciona na culpa. Porém, ele fica sempre com essa sensação de dívida, mas que o coloca também numa situação, numa vibração de gratidão. Porque se eu me sinto em dívida com alguém, eu agradeço a oportunidade de estar com esse alguém e oferecer algo. Né? Então, essa sensação muito consciente dos meus limites, das minhas dívidas, né? Daquilo
que eu fiz de errado, daquilo que me falta, é uma consciência que, se não me faz cair na culpa, pode me levar ao trabalho útil, né? Então aqui Paulo consegue fazer isso. Ele está completamente disposto a ir para Roma, com todos os perigos de estar em Roma, para estar junto com esse grupo de pessoas que também estão ali lutando, se transformando, porque ele se sente também um devedor. E devedor, ó, a gregos e a bárbaros, não importa quem são as pessoas, a sábios e a ignorantes. Ele é que está em dívida com a vida, mas ele está disposto a pagar essa dívida todo dia, e ele vai pagando, né? Ele completa o processo de redenção em uma vida. Daí meu propósito de levar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Aí a gente fecha esse trechinho aqui, e aqui na Bíblia de Jerusalém, o próximo item, né, organizado com um capítulo com o nome, se chama A Tese da Epístola. Esses capítulos são para nos ajudar a compreender a carta também, né? Epístola e carta que a gente está usando como sinônimo. Mas nós ficamos por aqui, continuamos semana que vem.